A Disneyland é conhecida como o lugar mais mágico do mundo, mas nem sempre a magia está presente. Ao longo dos anos, alguns acidentes trágicos e histórias assustadoras aconteceram nos parques, resultando em finais nada felizes. Desde falhas mecânicas até decisões imprudentes, esses casos são de arrepiar, e é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa o seu like, clique embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Você já ouviu falar no boato de que ninguém morre na Disney? Pois é, esse é um rumor que circula há muito tempo e recentemente voltou à tona após um vídeo viral nas redes sociais. Nele, um ex-funcionário do Walt Disney World, o Tom Cruise, não é o ator, compartilhou uma história curiosa sobre o que aconteceu durante seu tempo trabalhando no parque. A história vai mais ou menos assim. O Tom estava trabalhando em uma das atrações do Magic Kingdom, quando o homem mais velho desmaiou no calor e caiu feio. O médico que estava na fila correu para ajudar, mas infelizmente o homem não estava respirando. Os paramédicos chegaram e tentaram reanimá-lo com RCP por cerca de 15 minutos. Mesmo assim, o homem não resistiu. E aqui vem a parte estranha. O Tom contou que o gerente da atração disse a ele: "Ninguém morre na Disney, todo mundo é reanimado até sair da propriedade." O que isso quer dizer? Bom, segundo o gerente, a prática seria tentar reviver as pessoas até que elas fossem retiradas do parque e só então seriam oficialmente declaradas mortas. Esse boato de que a Disney teria uma política de não declaração de mortes tem circulado há anos. Muitos acreditam que isso seria uma forma de preservar a imagem da Disney. Mas será que é só isso mesmo? Bem, a verdade por trás desse rumor é um pouco mais complicada. Embora o parque não tenha confirmado nem negado, relatos e investigações anteriores apontam que, sim, algumas pessoas foram declaradas mortas no local. Embora o rumor seja exagerado, é possível que a Disney transporte os corpos para fora do parque para continuar os esforços de reanimação. Isso é uma prática comum dos paramédicos, que tentam salvar vidas até o último segundo, independentemente da situação. Ou seja, o mistério persiste. Será que a Disney realmente tem essa prática? A resposta é meio nebulosa, mas o que se sabe é que, até hoje, a Disney mantém isso debaixo dos panos. E no fim das contas, talvez, o importante seja saber que na Disney sempre há uma tentativa de ajudar, mesmo nos momentos mais tristes. Um dos casos mais chocantes dos parques da Disney aconteceu em 1974, quando uma jovem funcionária perdeu a vida de forma trágica dentro de uma das atrações do parque. Deborah Gale Stone tinha apenas 18 anos e havia acabado de conseguir um emprego como hostess na atração America Sings, um espetáculo do teatro rotativo com animatrônicos, cantando músicas clássicas dos Estados Unidos. Recém-formada no ensino médio, ela estava animada para juntar dinheiro antes de começar a faculdade. No entanto, seu sonhos foi interrompido de forma brutal. Na noite de 8 de julho, apenas 9 dias após a inauguração da atração, Deborah estava cumprindo sua função de recepcionar os visitantes quando o acidente fatal aconteceu. De alguma forma, ela acabou presa entre uma parede fixa e a parede rotativa do teatro. As circunstâncias exatas ainda são um mistério. Não se sabe se ela tropeçou, deu um passo para trás sem perceber ou tentou atravessar para outro palco no momento errado. O que se sabe é que às 10 horas e 37 minutos da noite, a jovem foi esmagada. Algumas pessoas que estavam na atração chegaram a ouvir seus gritos, mas muitos acharam que fazia parte do show. Apenas um visitante percebeu que algo estava errado e alertou os funcionários. Infelizmente, quando a equipe chegou ao local, já era tarde demais. Deborah foi declarada morta às 11 horas da noite. O acidente gerou grande comoção e os pais da jovem processaram a Disneyland, recebendo um pequeno acordo financeiro. Já o parque fechou o America Sings por alguns dias para revisar a segurança. America Sings continuou funcionando até 1988, mas o caso de Deborah Gale Stone permanece como um triste lembrete de que, mesmo nos lugares mais felizes, a segurança deve sempre vir em primeiro lugar. No dia 14 de junho de 2016, um trágico incidente ocorreu no Disney's Grand Floridian Resort Spa, na Flórida, quando Lenny Graves, um menino de 2 anos, foi atacado e perdeu a vida por um jacaré. O caso gerou grande repercussão a nível internacional e levantou questionamentos sobre a segurança do resort e a responsabilidade da Disney. Lenny estava com seus pais, Matt e Melissa Graves, em uma área próxima à lagoa Seven Seas Lagoon, que faz parte do complexo do resort. Quando ele foi buscar
água para colocar em um pequeno balde, o menino foi subitamente agarrado por um jacaré e arrastado para dentro da lagoa. O pai tentou resgatá-lo, mas o animal desapareceu rapidamente com a criança. Equipes de busca foram acionadas e, após 16 horas de operações intensivas, o corpo de Lane foi encontrado intacto no fundo da lagoa. Muitos reclamaram da falta de sinalização adequada, alertando sobre a presença de jacarés na área. Embora houvesse placas proibindo nadar na lagoa, não existiam avisos específicos sobre a presença de animais perigosos. Como resultado, a Disney tomou medidas imediatas após a tragédia, incluindo a instalação de cercas ao redor da lagoa, a colocação de placas alertando sobre jacarés e a intensificação das medidas de remoção desses animais de suas propriedades. A família de Lane Graves não processou a Disney, mas chegou a um acordo financeiro com a empresa, cujos detalhes não foram divulgados. Em memória do filho, os pais criaram a Delaney Thomas Foundation, uma organização dedicada a ajudar crianças necessitadas de transplantes de órgãos, para que assim seu nome seja sempre lembrado. O caso de Bob Graves, também conhecido como Caleb, chamou atenção para os perigos que o calor extremo pode trazer, especialmente quando se combina com atividades físicas intensas. No dia 7 de setembro de 2024, Caleb, que era um corredor experiente e um grande fã das maratonas temáticas da Disney, compartilhou com seus seguidores nas redes sociais a preocupação com a onda de calor que atingia o sul da Califórnia. Ele expressou um certo receio sobre as altas temperaturas e a umidade, mas ainda assim decidiu correr a maratona da Disney no dia seguinte, 8 de setembro. Após completar a corrida de 21 quilômetros, que aconteceu sob temperaturas extremamente altas, chegando a 40 graus, Caleb começou a sentir dores intensas no peito e dificuldades respiratórias. Ele foi rapidamente socorrido por um voluntário que estava presente no evento, mas antes que pudesse receber ajuda médica imediata, Caleb desmaiou no local. A situação piorou rapidamente e ele foi imediatamente transportado para o hospital em estado grave. Apesar dos esforços da equipe médica para estabilizá-lo, Caleb não resistiu e infelizmente faleceu pouco tempo depois de dar entrada na unidade de emergência. O caso de Caleb aconteceu no meio de uma onda de calor recorde nos Estados Unidos, que tem causado um aumento preocupante no número de fatalidades relacionadas ao calor. Médicos e especialistas alertam que o aumento das ondas de calor, intensificado pela mudança climática, pode tornar essas tragédias mais frequentes. Por isso, é sempre bom lembrar, em dias muito quentes, hidratação e cuidados redobrados são essenciais, tanto para corredores quanto para qualquer pessoa que se exponha ao sol por longos períodos. Em abril de 2003, o palco de uma apresentação do Aladdin no California Adventure Park, da Disney, foi marcado por uma tragédia nos bastidores. Christopher Bowman, técnico de efeitos especiais de 36 anos, sofreu um acidente fatal enquanto testava os efeitos para o show. Ele caiu de uma altura de 12,8 metros durante os testes, que estavam sendo feitos nas primeiras horas da manhã, por volta das 6 horas, enquanto usava um arnês de segurança. Apesar do equipamento, a queda foi fatal e Bowman faleceu no hospital em 18 de maio, após semanas de tratamento. O acidente aconteceu no dia 22 de abril e o impacto foi grande, não só pela tragédia em si, mas também porque afetou diretamente a programação do musical que tinha estreado no início daquele ano, em janeiro. Após o ocorrido, as apresentações foram canceladas temporariamente para dar espaço aos procedimentos de segurança e à investigação. No entanto, o show voltou à sua programação normal no dia seguinte, em 23 de abril. A morte de Bowman gerou uma grande comoção entre os colegas de trabalho, que o viam como parte da grande família da Disney. O espetáculo do Aladdin continuou sua jornada no parque, mas a tragédia deixou uma marca indelével na memória de todos os envolvidos. Este episódio triste mostra também como a segurança no ambiente de trabalho, mesmo em grandes empresas ou em produções de grande escala, como as realizadas nos parques da Disney, podem ser falhas, pois mesmo com equipamento de segurança, a queda de Bowman foi suficiente para tirar sua vida.
Em outubro de 2023, Canuck Tang-Swan, uma médica, morreu em um restaurante no Parque Magic Kingdom, na Flórida, após sofrer uma reação alérgica severa. O viúvo dela, Jeffrey Piccolo, entrou com um processo contra a Disney, buscando compensação financeira por sua morte, que, segundo ele, poderia ter sido evitada. Piccolo alegou que havia avisado os funcionários sobre as alergias de sua esposa a laticínios e oleaginosas, mas após a refeição, ela teve a reação fatal e morreu no hospital no mesmo dia. Porém, a Disney se defende de uma maneira um tanto bizarra. A empresa afirma que Piccolo não pode processá-la por causa dos termos de uso que ele aceitou ao se inscrever para um teste gratuito do serviço de streaming Disney Plus em 2019. A Disney argumenta que, ao aceitar esses termos, Piccolo concordou em resolver disputas por meio de arbitragem, um processo legal fora do tribunal. A Disney também diz que ele aceitou novamente esse termo ao usar a conta Disney Plus para comprar ingressos para o parque em 2023. O viúvo, por sua vez, discorda dessa alegação e afirma que os argumentos da Disney beiram o surreal. Para ele, os termos foram aceitos por ele e não por sua esposa, e ele insiste que o caso deve ser tratado em um tribunal. Assim, esse processo coloca em jogo uma questão importante: até que ponto os contratos de serviços digitais, como o Disney Plus, podem interferir em casos judiciais envolvendo terceiros, como familiares, que não assinaram os termos diretamente. Esse caso também mostra o uso de arbitragem em vez de tribunais públicos, uma prática que muitas empresas, incluindo a Disney, usam para resolver disputas de maneira privada e sem a exposição que um tribunal pode fazer. Agora, será necessário aguardar para ver se o caso será mesmo resolvido em tribunal ou se a arbitragem será imposta, como a Disney espera. Em um trágico acidente ocorrido em 5 de junho de 2024, Bonnie Mavis Lear, uma funcionária dedicada da Disneyland, perdeu a vida após ser jogada de um carrinho de golfe enquanto trabalhava nos bastidores do parque temático. Lear, que estava em seu 24º ano de serviço, ocupava a função de administradora do Clube 33, um local exclusivo para membros da Disney, e se encontrava no carrinho que estava sendo dirigido de forma imprudente por um colega. O acidente ocorreu durante uma viagem, quando o veículo passou por um obstáculo inesperado na estrada. A condução, que, segundo relatos, foi irresponsável por parte do motorista, fez ele perder o controle do carro após o impacto, fazendo com que a funcionária fosse arremessada para fora do veículo. Ela caiu com força, batendo a cabeça no chão, o que resultou em lesões graves. Imediatamente após o incidente, Lear foi levada com urgência a um hospital próximo, onde passou por tratamento, mas infelizmente, devido à gravidade dos ferimentos, não resistiu. 2 dias após o acidente, em 7 de junho, Lear acabou falecendo. O fato de o carrinho de golfe ser novo, mas aparentemente defeituoso, gerou indignações entre os colegas de Lear, que acusaram a Disney de não garantir as condições de segurança necessárias para os funcionários. Além disso, surgiram denúncias de que os gerentes da Disneyland pediram para os trabalhadores não falarem sobre o que aconteceu, criando um clima de silêncio em torno da tragédia. A morte de Bonnie Mavis Lear foi lamentada por seus colegas de trabalho e pela Disney, que se manifestou em um comunicado expressando condolências à sua família. As investigações sobre o acidente continuam, enquanto amigos e familiares de Lear se questionam sobre as circunstâncias e as atitudes da Disney que levaram a esse desfecho tão triste e evitável. O Disney's River Country, o primeiro parque aquático da Disney, inaugurado em 1976 na Flórida, prometia uma experiência única ao combinar atrações artificiais com um lago natural. Porém, um evento trágico marcou sua história: a morte de um menino de 11 anos causada por uma infecção rara provocada por uma ameba comedora de cérebros. Essa ameba é um micro-organismo mortal encontrado em águas doces e mornas, como lagos e fontes termais. Ela entra no corpo humano pelo nariz, geralmente ao mergulhar ou nadar em águas contaminadas, e segue até o cérebro, onde causa uma infecção. A doença é rara, mas fatal em mais de 97% dos casos, com a vítima geralmente falecendo em poucos dias após o início dos sintomas, como dor de cabeça, febre e rigidez no pescoço. O risco aumenta em águas quentes, típicas de climas mais quentes onde a ameba se prolifera. Em 1980, esse parque foi palco desse temido incidente. O menino havia nadado nas águas do parque, que usava um sistema de filtragem inovador, mas ainda permitia a entrada de água do lago. Dias após a visita, ele apresentou sintomas graves e faleceu logo depois.
O caso teve grande repercussão e aumentou a preocupação com a segurança da água em parques aquáticos. Apesar disso, o River Country continuou funcionando até 2001, quando fechou por questões de queda no número de visitantes e concorrência com parques mais modernos, e não pela ameba. Mesmo após décadas, o incidente permanece uma das histórias mais assustadoras associadas à Disney. O parque foi abandonado, tornando-se alvo de lendas urbanas. Hoje, a área está fechada ao público, com a natureza tomando conta das instalações. Incidentes semelhantes não são tão raros, como o caso de 2022 no Lake of Three Fire State Park, em Iowa, quando uma infecção pela mesma ameba foi confirmada em um visitante, levando ao fechamento temporário da praia para evitar novos casos. Assim, essa doença grave continua a ser registrada em várias partes dos Estados Unidos, deixando muitos banhistas assustados. O caso envolvendo a morte de Marcelo Torres em 2003, durante um acidente em uma montanha-russa da Disneyland, ganhou atenção devido às falhas de manutenção e à responsabilidade da Disney no ocorrido. Torres, um jovem artista gráfico de 22 anos, morreu após a queda de um componente da locomotiva da atração, o que causou uma série de falhas mecânicas, resultando em um impacto fatal. O acidente aconteceu quando dois parafusos da locomotiva se soltaram, fazendo com que a roda guia caísse, o que causou um acidente fatal no 13º passeio da atração. Um relatório do Departamento de Segurança Ocupacional da Califórnia apontou que a falha foi resultado de erros de manutenção, incluindo a negligência de um mecânico que não apertou os parafusos corretamente e a falta de inspeção adequada por parte dos supervisores. Além disso, operadores perceberam ruídos estranhos antes do acidente, mas mantiveram a atração em funcionamento até o desastre. A família de Marcelo Torres processou a Disney e o caso foi solucionado com um acordo financeiro confidencial em 2005. Embora a quantia não tenha sido revelada, os pais de Torres decidiram doar uma parte para uma instituição de ensino, com o objetivo de oferecer bolsas de estudos para aspirantes a animadores como seu filho. O acordo veio pouco antes do início do julgamento, quando a Disney aceitou a responsabilidade pelo acidente, embora negasse que problemas de segurança fossem causados por cortes orçamentários, como alegado pelo advogado da família. O incidente gerou mudanças significativas nas políticas de manutenção da Disneyland. A empresa implementou novas diretrizes, incluindo a requalificação de funcionários e uma inspeção rigorosa antes da operação de atrações. A tragédia de Marcelo Torres, portanto, serviu como um alerta para melhorias em procedimentos de segurança em parques de diversões, visando evitar que outras famílias passem pelo mesmo sofrimento. Um passeio na Disneyland acabou se tornando um pesadelo para a família de Joanne Aguilar, de 66 anos. Ela visitou o parque em agosto de 2021 junto com as suas filhas e decidiu ir na clássica atração Jungle Cruise. No entanto, ao final do passeio, as coisas tomaram um rumo inesperado, acabando em tragédia. Segundo o processo movido pela família, Joanne, que tinha dificuldades de locomoção, foi informada de que um barco acessível para cadeirantes não estava disponível. Ela então decidiu embarcar com a ajuda de suas filhas. Na hora de sair do barco, os funcionários do parque colocaram pequenos blocos soltos nos degraus para facilitar sua descida, mas ao invés de ajudá-la, eles teriam rido e apenas observado enquanto ela tentava sair. Foi quando Joanne perdeu o equilíbrio, caiu para trás e quebrou o fêmur. Após a queda, ela passou por uma cirurgia e ficou internada por 10 dias, sendo depois transferida para um centro de reabilitação. O que era para ser uma recuperação acabou virando um drama ainda maior. Joanne contraiu uma infecção, entrou em choque séptico e faleceu 5 meses depois, em janeiro de 2022. A família entrou com um processo contra a Disney, alegando negligência e violação da lei do país, que protege os direitos de pessoas com deficiência. Eles pedem uma indenização por sofrimento, despesas médicas e funeral. Por outro lado, a Disney negou qualquer responsabilidade e pediu um julgamento com júri. Agora, cabe à justiça decidir se o parque teve culpa na tragédia ou não. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.